Boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês, assim como também os nossos irmãos desencarnados que também estão aqui, como nós, para mais um aprendizado das lições do nosso Mestre Jesus. E antes de começar a falar sobre o Evangelho, só falar da nossa página aqui do canal do YouTube, né? Caminheiros da Luz Porto. As palestras que são gravadas aqui estão disponíveis nesse canal, tá bem? Bom, estamos pegando as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma publicação de Allan Kardec. Kardec fez o Livro dos Espíritos, publicou o Livro dos Espíritos em 1857 e depois, em 1864, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que, com a orientação dos espíritos superiores, eles vieram com a mensagem de Jesus pura, simples, sem os mistérios. Então, tudo aquilo que ficou mal compreendido ou esquecido do Evangelho de Jesus, através da orientação dos Espíritos, vieram esclarecer, né, por meio da codificação, os ensinamentos do nosso Mestre. São diversos os capítulos que foram organizados e nós estamos vendo, começamos, na parte primeira, já no mês passado, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então a primeira parte já está lá no canal do YouTube. Hoje vamos ver a parte 2. Como o capítulo é extenso, nós dividimos. Primeiro, vimos, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição. E hoje vamos ver instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Isso é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ser fiel, primeiro à leitura, lógico, do Evangelho, depois nós faremos os comentários. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Então, a caridade material está relacionada ao nosso mundo físico. Sabemos que esse mundo físico, tudo que nós temos aqui está à nossa disposição, não só, evidentemente, toda a natureza, o ar que respiramos, o sol, tudo, mas também os objetos materiais, a casa que moramos, a cadeira que sentamos, a energia, tudo isso são bens aqui, bens materiais, que vão ficar aqui. Nós não vamos levar nada disso, só vamos levar aquilo que é imaterial, tá certo? A nossa desencarnação, nós vamos levar os nossos sentimentos, todos os nossos afetos, os nossos conhecimentos, as nossas ainda imperfeições e também as nossas virtudes, tá certo? E esses bens materiais, nós não podemos ficar apegados a eles, e simplesmente temos que utilizar, assim como nós utilizamos o nosso automóvel, vai ficar aqui, tudo que vai ficar aqui, só as coisas realmente essenciais que vamos levar. Então não podemos sim ficar presos a esses elementos materiais, mas a questão material é muito importante, nós necessitamos disso, todos nós precisamos de uma roupa para vestir, de um teto, de um alimento, são bens, são coisas materiais. Então, nós temos que exercer essa relação com os nossos semelhantes, com a real vontade, sim, de auxiliar, e não aquelas situações em que as pessoas doam somente para se verem livres do pedinte, eu vou ficar livre dele, então eu já vou atender logo, ou para aliviar a consciência. Eu tenho muito, então eu vou dar um pouquinho do que eu tenho, eu fico com a minha consciência tranquila. Certo? Então não é esse o ensinamento que Jesus nos mostra, tá bem? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo,
E ainda aí está um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. A caridade moral, meus irmãos, que cada um pode praticar, é a que nada custa materialmente a nós, entretanto, como foi colocado aqui, é mais difícil da gente exercer, da gente praticar no dia a dia, nas nossas relações, inclusive com a própria família. É difícil ficar em silêncio quando alguém nos ofende. A primeira reação que a gente tem é revidar, retrucar. Naquele momento a gente quer fazer, é nossa tendência às vezes de fazer isso. Quando fazemos isso, estamos entrando na frequência do ofensor. Se ele está realmente com raiva, ele está falando com a gente de maneira grosseira, uma série de palavras rudes, naquele momento ele está vibrando numa frequência extremamente baixa. Quando a gente responde à agressão, nós estamos sintonizando com essa frequência também baixa, tá certo? E isso não é bom, porque isso pode se agravar, essa discussão pode se agravar, e as ofensas verbais podem chegar até uma agressão física, com consequências imprevisíveis. A gente pode até se arrepender mais tarde. Por que eu tomei aquela atitude? Então, isso são coisas do gênero humano. Diz o Espírito Irmã Rosália: se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrestre, a alegria de poder auxiliar e não agredir, não querer mal, não ficar julgando, e sim auxiliar no que for possível os nossos irmãos em dificuldades, como nós também passamos. E a gente gosta de ser ajudado, a gente gosta de ser compreendido, a gente gosta de ser atendido. Então, o ensinamento é fazer os outros o que gostaríamos que fizessem conosco, tá bem? E continua: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Isso não é difícil fazer. Às vezes, ouvir com paciência uma pessoa que fala dos seus sofrimentos, vem chegar para a gente e vai comentar: olha, estou passando um monte de dificuldade, está acontecendo isso. Ouvir essa pessoa, a gente já está fazendo um bem a ela. O saber ouvir. Se puder consolar, melhor ainda. Dar um abraço sincero: olha, estou com você, eu entendo o que está passando com você, o que eu posso fazer? Isso sim é trabalhar com Jesus. Interessante, tem coisas que nós não podemos ajudar pessoalmente. Por exemplo, estamos assistindo uma TV e de repente mostra uma reportagem de uma guerra que está acontecendo naquele momento. Nesse momento nós não podemos fazer nada, materialmente pode-se dizer, mas o nosso pensamento pode ser dirigido a esse local. Pensar assim, em Jesus iluminando, dando um alento às famílias que estão passando por dificuldades naquele momento. Quantas mães perderam seus filhos na guerra? Quantas pessoas desabrigadas? Então, naquele momento, emitir um pensamento para essas famílias, que elas possam ser amparadas. Também procurar iluminar a mente dos dirigentes das nações que estão envolvidas nessa guerra, para que eles possam ser inspirados pelos benfeitores espirituais para acharem um caminho para a paz. Que essa guerra só vai trazer desgraças, vai trazer sofrimento. Nada de bom vem numa guerra, nada de bom. E aí, o outro item do Evangelho, a beneficência. Nós temos em Jesus o exemplo primeiro da beneficência. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna.
Quando eu falei no começo que a gente vai procurar, né, utilizar os bens materiais, mas procurar sim dar o valor aos nossos sentimentos, né, às nossas relações, os nossos afetos, os nossos conhecimentos, isso nós estamos construindo a nossa parte espiritual. Né? Então, se a gente quer realmente galgar no plano espiritual um mundo melhor, o que nós estamos vivendo aqui, né, essas regiões espirituais, o bem prevalece lá. Né? Só pode ser conquistada pelos nossos esforços, em extirpar do nosso coração todo pensamento, toda ideia ou toda ação que prejudique os nossos semelhantes. E, consequentemente, essas ações vão nos prejudicar também, certo? Ali é a lei a gente faz, né? A nossa atitude tem uma consequência, volta para nós, o que é de bom e também o que não é bom, certo? Então, quando a gente procura adquirir bons hábitos, melhorando nossa condição espiritual, nosso perispírito ele vai ficando mais etéreo, mais diáfano, né? O nosso corpo espiritual vai ficando mais diáfano, mais leve, compatível com planos espirituais onde há paz e trabalho edificante. É esse que é o objetivo nosso, é isso? Estar num lugar que a gente possa ter paz. E isso vai ser conseguido, sim, com o nosso esforço pessoal e na nossa relação com os nossos semelhantes, de maneira sendo cordial, respeitoso, atencioso. É difícil fazer isso no dia a dia, mas esse é o objetivo da nossa lição, dos ensinamentos de Jesus. Né? Fora da caridade não há evolução. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. É o que eu digo, né? Que eu disse, a gente gosta de ser atendido, por que não também procurar atender? Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. De João, isso. Né? E aí, meus amigos, eu diria assim, com muita sinceridade, não é? Tanto no Brasil quanto em Portugal, há um grande número de pessoas já reformadas, né? Como diz no Brasil, aposentados. Não é? Muitos deles precisam continuar trabalhando, porque a pensão que recebem não é suficiente para o seu sustento, não é isso? No entanto, também há um bom número de reformados com saúde, que a pensão é suficiente, mas é certa, né? Não dá para ficar esbanjando, né? Não pode também distribuir, né? Fica difícil, mas não pode dispor para auxiliar financeiramente os outros, porque vai lhe fazer falta. Penso, nesse caso, que pode dispor de algo que é possível, e a qualquer pessoa, é doar o seu tempo, doar o tempo, dedicar algumas horas de trabalho voluntário, né, em alguma instituição beneficente. Todos temos condições de auxiliar, é só procurar, né, e o primeiro beneficiado vai ser sempre nós, de imediato. Se eu vou procurar um lugar para trabalhar ali, que seja 1 hora por semana, dedicar a alguém algum trabalho. Se você frequenta a Igreja Católica, também tem lá, deve ter alguma parte que pode ser auxiliado. Se você ainda frequenta uma igreja evangélica, se você é espírita, se você não tem nenhuma religião, mas você poder ser realmente um voluntário de algum trabalho, tá? Um exemplo, a Cruz Vermelha, não é? É um exemplo de que ali é um trabalho todo realmente em benefício do semelhante. Lá você vai se sentir útil, conhecerá pessoas, verá alegria nos olhos daquelas pessoas que são auxiliadas pelo seu trabalho voluntário. Então isso nós podemos fazer. Tem pessoas que não podem sair de casa, mas às vezes também pode fazer algo. Tem pessoas que têm habilidade na costura, fazer uma costura, uma roupinha de bebê, não é? Que possa ser dada para alguém que tem dificuldade. Repare que a gente tem opção de fazer alguma coisa. E o próprio Emmanuel diz: ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Dar um sorriso, nós podemos fazer isso. E outro item é a piedade. Então essa escultura aí,
famosa, não é? Maravilhosa, mostrando aí a mãe de Jesus, né? Amparando o seu filho quando desceu da cruz, né? Quando foi colocado ali em seus braços, tá certo? Só por curiosidade, né? Essa obra está no Vaticano, tá certo? É uma escultura em mármore feito pelo artista Michelangelo, não é isso? A piedade que representa. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Então, ser piedoso é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Puxa vida, olha lá, se fosse eu nessa condição, como é que eu estaria? Não é? Perceber que ele precisa de ajuda, ter a paciência de ouvir sobre aquilo que o aflige. Além disso, procurar, se possível, estimular aquela pessoa, explicar a ela que todos os sofrimentos que nós temos são passageiros. Isso não vai durar para sempre. Não vai. O Chico Xavier tinha, lá na sua casinha, onde ele morava, lá em Minas Gerais, no seu quarto, uma plaquinha. Tudo passa, escrito. Tudo passa. Então o nosso sofrimento vai passar. E quando a gente costuma realmente suportá-las com resignação, isso nos fortalece. Nos fortalece depois de passar esse sofrimento. Tá bem? Então, outra coisa, a pessoa que está sofrendo, procurar estimulá-la também a fazer uma prece. Ninguém está desamparado. Nós temos um anjo de guarda. Você pode dirigir a Jesus uma prece, pedindo, não para eliminar os seus problemas, mas te dar força, te dar lucidez, compreensão para enfrentar aqueles problemas e conseguir resolvê-los da melhor maneira possível. Bem? O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Então nós não podemos sim sufocar quando a gente fica emocionado com uma cena qualquer. Sim, a gente tem que se emocionar, a gente não pode ficar frio com relação a isso. Não é? Não fazer como o egoísta que fica endurecido. Isso aí não é um problema meu, isso é um problema dele. Ele que resolva. Não é assim. Não é assim. Não é? Então, e muitas das pessoas distanciam dessas pessoas que estão passando por necessidade, porque isso aí perturbaria o seu sossego, perturbaria a sua vida. Então, ele quer ficar distante disso. Então, não ficar indiferente ao sofrimento dos outros, em qualquer situação, e procurar, na medida do possível, auxiliar. E aí traz outra mensagem sobre os órfãos. A gente não tem ideia, muitas vezes, o que é a vida que passa uma criança órfã. A gente, às vezes, já percebe que tem dificuldade na própria casa, quando tem o pai e a mãe, não é? Que estão ali presentes. Às vezes é difícil, a gente sabe disso. Quem é pai e mãe sabe disso. E quando você não tem? Não tem esse amparo. Olha aí, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar e lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é nós. Se fizermos isso, quem está fazendo é um instrumento de Deus. Porque Deus faz as coisas através de nós, das nossas atitudes, porque compreende e pratica a sua lei, a lei do amor, a lei da caridade. Essa é a lei de Deus. Podemos pensar também, meus irmãos, aquela criança que a gente pode socorrer,
pode ter sido um ente querido nosso em uma encarnação passada. Olha só. E se a gente pudesse lembrar que foi um ente querido nosso, não seria mais caridade ajudar, seria um dever. Olha só. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade, mesmo que não tenha sido um consanguíneo. É muito comum, fica alguém na família, perde o pai ou a mãe e a gente já pega aquela criança como se fosse um sobrinho, etc. Isso é comum, acontece isso nas famílias. E agora, quando é um estranho à sua família? É isso que é mais difícil fazer, não é? Amparar uma criança para que ela possa ter um lar equilibrado. É isso? Então, meus irmãos, uma criança adotada por responsáveis, equilibrados e amorosos tem a oportunidade de crescer, viver com carinho, com proteção, ter uma instrução, ter educação, não é? Tornando-a capaz, segura para a vida na sociedade. Isso é um lar equilibrado, vai proporcionar a essa criança que é um órfão. Era órfão, agora está sendo amparada. Amparar um órfão é um grande exemplo de amor ao próximo. Eu conheço, assim, num ambiente de trabalho meu, que uma professora queria tanto ter um filho, sabe? Tentou muito tempo e não conseguia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a gente percebia que ela ficava agoniada, queria ter um filho, mas chegou um dia conversando com o marido, falou assim, por que a gente não adota uma criança? E adotou uma criança recém-nascido, até hoje lembro bem, Tobias, o nome da criança. A vida dessa professora mudou completamente. Ela ficou mais dinâmica, mais alegre, você via o brilho nos olhos dela, cuidando daquela criança. Depois de 4 anos, adotou o segundo, Jonas. Eu vi essas crianças pequenas e crescer, essas crianças eu vi, acompanhei. Repare, eles tinham condição de fazer isso, mas tentaram ter o próprio filho, mas não conseguiram, não é? Vamos pegar 2 crianças, estão aí agora já adultos já, não é isso? E muito bem tratados, muito bem encaminhados. Benefícios pagos com a ingratidão. O que quer dizer isso? Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz o bem e espera um agradecimento. Aí o beneficiado não agradece e sai dizendo que recebeu pouco, né? Que a pessoa que fez a doação poderia ter dado mais para ela. Então a pessoa que deu o benefício fica magoada, fica ressentida. O que os espíritos respondem sobre isso? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento a seus pés. Olha só. Então, realmente, todo ato verdadeiramente caridoso deve ser incondicional. Incondicional, não esperar nada. Não deve esperar elogios, que os outros vão dizer, olha fulano, você ajudou aquela pessoa, olha só como você é bom, e ficar, né, se enchendo com aquilo. Nada disso, né? Não esperar também recompensa no plano espiritual. Isso que é difícil, né? Feito exclusivamente com amor ao próximo. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. É um amor incondicional. Não é o meu familiar, mas é o meu irmão, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente é praticada entre as pessoas da mesma opinião, na mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes.
E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame. Repelindo-o, faria que ele a odiasse. Isso é de São Luís. E nosso exemplo maior, voltamos aqui, ao nosso Mestre Jesus. O seu amor é sempre incondicional. Jesus curou pessoas, muitas pessoas, sem perguntar que religião tinha, que crença que tinha, nem observava a cor da pele da pessoa, de que região que ela era. Era publicano, era samaritano, o que era? E que classe social também. Jesus atendeu ricos e pobres. Todos eram considerados seus irmãos. Esse é o nosso exemplo, é o nosso guia. É muito difícil fazer isso que Jesus fez e tantos outros luminares do planeta Terra. Mas nós temos exemplos. Esses são os exemplos que temos que seguir. Não é? Pergunta número 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olha o que os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus também, não se restringe simplesmente à esmola. Abrange todas as nossas relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Todos. Né? Não ficar observando e comentando os maus hábitos dos outros. Precisamos sim ter empatia pela pessoa, entender as suas dificuldades, as suas limitações e as imperfeições que são próprias do ser humano. Bem? Então, meus irmãos, para encerrar essa nossa palavra de hoje, lembrar que todos temos imperfeições e qualidades. Todos nós. Temos luz e temos sombra. Não é? Nossas imperfeições são temporárias. São temporárias. Contudo, as nossas virtudes são para sempre. Se uma pessoa deixar de ser egoísta, nunca mais ela vai ser egoísta. Se uma pessoa deixar de ser vaidosa, como ela é, a sua cultura, o seu berço, a sua riqueza, se ela deixar de ser, nunca mais ela vai ser vaidosa. Então, as nossas conquistas são para sempre. Né? E os equívocos que nós cometemos, que todos estão sujeitos, são comuns à nossa condição espiritual ainda. Né? Nessa caminhada evolutiva que nós temos. Mas também não é ficarmos remoendo coisas que fizemos errado, ficar com culpa. Isso não ajuda em nada. Não vai mudar o passado que nós fizemos. Não vai mudar. Se nós cometemos equívocos, temos que fazer. Como que eu posso fazer para reparar isso? Eu ofendi alguém seriamente, eu tive uma discussão séria, eu tenho que procurar e me desculpar com essa pessoa. Às vezes não fazemos por orgulho. Né? Esse é o momento de realmente, como diz, largar as pedras, né? E realmente procurar a conciliação. Esse é o exemplo de um cristão, não é isso? Então, ninguém está desamparado. Sempre é bom lembrar disso. Jesus disse que não iria deixar nenhuma ovelha desgarrada. Sempre teremos um recomeço para a reparação dos nossos erros. É importante lembrar disso também. Procuro sempre lembrar de um trabalhador que trabalha na lavoura. Ele está ali, né, preparando a terra, começando a jogar as sementes ali na sua plantação, de repente começa a escurecer. Aí ele tem que parar o serviço dele, aí ele vai para casa. No outro dia o sol nasceu, ele volta ao seu trabalho. Vamos pensar, meus irmãos, que a nossa vida aqui, essa existência nossa é desse jeito. O que nós tínhamos planeado para fazer aqui não conseguimos, vamos voltar na próxima encarnação para completar o nosso trabalho. Assim como o lavrador espera o outro dia, com o sol para voltar. Sempre temos um recomeço, sempre é nos possível recomeçar. Essa é a justiça da reencarnação.
não é? Então, como disse, não podemos mudar o passado, mas podemos, sim, partir com vontade, pedindo forças ao nosso anjo de guarda, né? Ou espírito protetor, como a gente também chama, aos benfeitores espirituais, por meio da prece sincera. Aí sim, pedindo força sempre, para que a gente possa ter um futuro ditoso e abençoado. É isso que eu entendo pela lição de hoje. Tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês.